Boa noite a todos. Eu posso dizer a vocês da grande satisfação que é minha neste momento de estar presente nesta casa, trazendo algumas palavras daquele a quem a gente se propõe a seguir. Já estivemos em várias casas na cidade de Três Lagoas. Posso dizer também, agradecendo a Deus, a Jesus e a vocês, a oportunidade que tive de mostrar aqui o meu trabalho, já que estive trabalhando como professor de física de 78 a 2008 nesta cidade. Todas as quintas-feiras estava aqui. Estive também no José Xavier, participando como ouvinte de diversas palestras que aqui vieram. E eu fico bastante envaidecido de poder estar aqui hoje, trazendo alguma coisa deste homem que a gente conseguiu entender e que quer dividir com vocês. Agradeço a oportunidade de aqui estar, porque, como professor, no primeiro momento, eu tive a impressão e trazia comigo a ideia de que eu vim para ensinar. Com o tempo eu percebi que, na verdade, eu estava aprendendo. E essa foi a grande lição que o magistério me trouxe. Ao trazer alguma coisa, a gente está aprendendo. E nós somos crianças espirituais e precisamos aprender bastante. Que homem é esse? Que homem é esse que durante muitos séculos desafiou a humanidade? Os historiadores procuraram saber se ele realmente existiu. Trabalharam bastante e chegaram à conclusão de que ele existiu realmente. Mas daí eles diziam o seguinte: ele existiu, mas não foi exatamente nisso que a gente chama de ano zero. Foi antes do ano zero. Ele existiu, mas não nasceu em dezembro, nasceu em abril. Mas para a gente, o fator importante é: ele existiu. E ele disse que nós temos um pai. Então nós não somos órfãos, nós temos um pai. E daí a gente se propõe a seguir aquele que, através do livro dos Espíritos, sabemos que foi dito: ele é o nosso modelo e guia. Então, ao nos propor a seguir Jesus, vamos verificar quais são as suas lições. A maior de todas, que ele deixou resumindo tudo o que existia, é de que eu não vim destruir as leis, e sim dar-lhes cumprimento. E nos disse: amai-vos como eu vos tenho amado. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E daí a grande lição, que parece que é de cima para baixo, na realidade é de baixo para cima. Eu preciso aprender a me amar para que eu possa depois amar o próximo. E em amando o próximo, eu estou realizando o amor a Deus. Então essas lições visam que a gente aprenda a amar-se e amar ao próximo, porque aí estaremos realizando aquilo que realmente é o que é proposto para a gente. Eu trouxe para dividir com vocês, tendo como base uma fala de Emmanuel, através de Divaldo Franco, que se chama O Perfume da Vida. Isso é a base do nosso trabalho. A partir daí,
na nossa casa, fizemos um trabalho de pesquisa e discussão sobre o tema humildade. Está normal? Pode continuar. Está normal? A gente sabe que as plantas procuram instintivamente o sol. O sol é a sobrevivência das plantas. Jesus é o sol divino que é a nossa sobrevivência. É o nosso caminho a seguir. Então ele é o sol divino que brilhou na terra, mas sem ofuscar ninguém. Daí a gente percebeu um dos temas que compõe o amor que ele quer que a gente aprenda: a humildade. Porque ele não somente veio falar, mas fazia exatamente aquilo que ele se propunha a falar. Porque a gente vive em três situações, como um triângulo em três vértices. Nessa vida nós temos o fazer para ter. Ele veio mostrar que se pode fazer para ter sem esquecer o ser espiritual que somos. Então nós somos seres espirituais, como Jesus, que é o nosso irmão maior. Com toda a sua grandeza, ele não veio ofuscar ninguém. Entre as grandes coisas que ele disse, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E daí se fez uma série de confusões, uma confusão que se estabeleceu pela linguagem que a gente tem. Nós não queremos dizer que alguém é pobre e a gente então diz que ele é humilde. E é um grande engano isso daí. Nós estamos cansados de ver o sujeito é pobre e às vezes é orgulhoso, é cheio de vaidades, é cheio de pretensões e preconceitos. E às vezes o outro é rico e tem realmente a humildade, porque a humildade é um estado de espírito. E esse tema a gente está trazendo para vocês porque está ali, ó, porque deles é o reino dos céus. O nosso caminho é chegar a Deus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E foi o que Jesus nos disse. E nosso objetivo é chegar a Deus. E Jesus, ao estar na terra, ele procurou inicialmente com os 12 apóstolos cultivar o reino de Deus dentro deles. Era esperado o Messias dentre os sacerdotes e os grandes homens da época. Eles achavam que ele iria nascer entre eles, comandar uma revolução muito grande e aparecer como rei dos reis. Realmente ele é o rei dos reis, mas ele veio numa manjedoura, mostrando o maior exemplo de humildade, que ele poderia vir onde quisesse. Mas se ele viesse entre os orgulhosos homens da época, que se achavam melhores que os outros, os grandes sacerdotes, porque tinham conhecimento de tudo que tinha sido falado de Moisés, aguardavam o Messias entre eles, orgulhosos demais para se misturar com o povo. Por isso, Jesus nasceu numa manjedoura, para não confundir os homens que se perdiam no seu orgulho, embora viesse acordá-los para a justiça. A justiça é um dos grandes fatores do nosso caminho para Jesus, do nosso caminho para Deus. E nós não podemos, de modo algum,
chegar àquilo que Jesus nos mostra, aquilo que Jesus quer da gente, se não praticarmos a justiça a partir da gente mesmo. Então tudo começa conosco. Tudo começa de dentro de mim. Como professor de física, a gente ensina para o aluno que, principalmente na física quântica, que está começando a ser entendida a partir de pouco tempo, de que tudo é energia. Então o pensamento é energia muito forte. Quando eu penso alguma coisa, primeiro isso passa por todo o meu ser. Então, se eu penso o bem, eu vou emitir o bem. Se eu sinto bondade, eu vou emitir bondade. A palestra do Divaldo ontem falou sobre gentileza. Então, se eu me proponho a ser gentil, primeiro eu penso e sinto gentileza, para depois, efetivamente, agir com gentileza. Por que a gente colocou que ele é o anjo dos anjos? Aqui de Três Lagoas, tem um irmão nosso que produziu um livro, e ele foi muito feliz, porque ele colocou do átomo ao anjo. O que Sebastião Camargo quis dizer? Que nós vamos chegar a ser anjos. E na verdade Jesus já disse isso lá atrás há muito tempo. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O nosso caminho é a genitude. Vocês vão dizer, demora quanto tempo? Não sei, se 1000 anos, 2 milhões de anos, não sei. Mas a gente vai chegar lá. Jesus, que era o anjo dos anjos, desceu ao convívio das criaturas frágeis, delinquentes, que cometiam atrocidades e cometeram durante muito tempo atrocidades até em nome dele. Mas ele esteve no meio dessas criaturas, nós, na verdade, sem destacar os problemas, as dificuldades, os erros desse pessoal, de nós. Então, sem destacar as chagas vivas, não obstante guardar entre elas o objetivo de iluminar-lhes o roteiro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: ele trouxe em 3 anos de trabalho todo um roteiro de vida com o qual a gente poderia se iluminar e chegar até onde ele quer que a gente chegue e até onde a gente vai chegar realmente. Veja a importância do que ele trouxe. Mahatma Gandhi, que libertou a Índia do Império Romano, mais de 700 milhões de pessoas, ele disse um dia: de tudo que o Evangelho dos cristãos diz, eu li uma página de 12 linhas, que eram as bem-aventuranças, e me apaixonei por este homem. Este homem não me dá medo, Cristo não me dá medo, me dá medo são os cristãos que leram as 400 páginas da Bíblia e continuam fazendo sofrer os seus irmãos. Então ele se entregou a Jesus e a partir daí ele libertou o Império Romano. Ele libertou a Índia do Império Britânico naquele tempo, sem utilizar de violência. O que ele pensou? Se Jesus, que foi o maior ser que já existiu, produziu uma página desse tipo, e ele assumiu isso, e com isso ele conseguiu aliviar o ódio de milhões, o que não se pode fazer para quem conhece o restante? De repente Jesus pode dizer para a gente, como ele disse para Saulo: amigo, por que me persegues? Porque nós conhecemos bastante coisa do Evangelho de Jesus e estamos, na maior parte do nosso dia, trabalhando como Paulo,
como Saulo. De vez em quando, a gente se põe Saulo e vira Paulo. Nós temos o Paulo dentro de nós. Mas como no nosso trabalho, no nosso lar, muitas das vezes nós liberamos o nosso Saulo na perseguição, na violência, destacando as chagas e os problemas que os nossos amigos, irmãos e companheiros têm. Colocamos também, quem colocou na verdade foi Emmanuel, que ele é o médico infalível. Ele busca os doentes do mundo sem denunciar-lhes as enfermidades e as culpas. As nossas enfermidades, todas têm uma razão de ser. Quando Jesus efetuava uma cura, ele não dizia assim para o paralítico: você sabe por que você está há 40 anos paralítico? Não, simplesmente: queres que eu te cure? Quando a mulher que sangrava tocou-lhes as vestes e se curou, ele não disse: eu te curei dos problemas que você tinha. Ele disse: a tua fé te curou. Então ele não trazia para os seres humanos as culpas, mas ele trazia o propósito de restituir o equilíbrio e a segurança, que eu citei agora há pouco a vocês. Se a gente pensar na nossa vida, eu enxergo ela sempre como um triângulo, em que eu estou fazendo para ter, sem esquecer, o terceiro vértice do triângulo, que é o ser espiritual que a gente é. Se nós trabalharmos para ganhar dinheiro, comprar um carro, isso não é problema nenhum. Se eu quero ter uma casa boa, isso não é problema nenhum. O problema é quando eu quero ter um carro para mostrar para o meu vizinho que eu posso ter um carro mais novo que ele. O problema é quando eu quero colocar uma roupa nova para mostrar para alguém que eu tenho aquela roupa. Que eu fui lá num determinado país e comprei algum produto importado. Então, quando a gente começa a usar o ter com esse objetivo, eu estou esquecendo do ser. Estou esquecendo da bondade, da gentileza, da humildade e do grande amor, que é o objetivo final de nossas encarnações. Nós estamos nesse planeta para aprender a amar. No momento que eu aprender a amar, eu não preciso mais reencarnar. E o aprender a amar, eu volto a repetir a vocês: começa conosco. Eu aprendo a me amar, aprendo a me perdoar, aprendo a me conhecer, aí eu aprendo a conhecer o outro, a perdoar o outro, a amar o outro. Nesse momento eu estou fazendo a base para poder chegar a Deus. Eu não posso chegar ao outro sozinho. Não posso chegar a Deus sozinho. Eu tenho que chegar a Deus junto com o outro. Jesus esteve conosco. Em alguns momentos ele se retirava para orar, mas ele voltava ao convívio do povo. Ele era os sábios e é o sábio dos sábios. Naquela época tinha os doutores da lei, os que conheciam demais tudo o que precisava conhecer a respeito da lei mosaica. Jesus já conhecia aquilo há muito mais tempo do que eles. Que quando a terra começou, Jesus já era Cristo. Cristo é mais ou menos o seguinte: a gente vai evoluir até anjo. Depois que eu chegar a anjo, vou ser convidado a continuar o meu trabalho para chegar a ser Cristo. Há 5 milhões de anos atrás, quando a terra começou, ele já era o Cristo. Quando ele veio aqui, ele era o sábio dos sábios. Mas, no entanto, se envolveu com todos os que a gente chamava, que eram chamados de ignorantes, sem dizer a eles das suas sombras, porque eram ignorantes. Procurava
companhia desse pessoal, procurando clarear-lhes a senda, ou seja, mostrar a eles o caminho a seguir. Esteve com velhos, com crianças, com fracos, lembra? Deixai vir a mim as criancinhas. Nós temos uma criança dentro de nós, mas a gente mascara essa criança, não deixa essa criança brotar. Aquilo que é a simplicidade da criança foi o que ele quis mostrar para o povo. Deixar vir a mim as criancinhas. Na verdade é fácil de a gente falar. Hoje até estou com dificuldade, porque meu filho me pôs um aparelho nos dentes, achando que acho que eu falo muito, eu estou até com um pouco de dificuldade de falar. Mas para falar realmente é fácil. O problema é o seguinte: hoje eu faço uma fala com vocês, amanhã eu vou receber uma lição, uma prova disso daí, para ver se eu aprendi a lição. Não são vocês, eu vou receber isso. Aparece uma situação e de repente eu vou agir novamente como o homem velho, aquele que não mudou. Então a lição é para a gente. Por isso que ele não anotou mazela nenhuma, cicatriz nenhuma, porque ele era o anjo dos anjos, mas ele buscou a presença de seres como nós, para que a gente deixasse fluir a partir do coração a nossa forma de agir, não de reagir. O coração é o símbolo do sentimento. Divaldo Pereira Franco tem um trabalho que fala sobre o coração que é fantástico. É evidente que ele fala 2 horas sobre isso, mas eu vou dizer em síntese. Você está na dúvida como agir? Deixa o coração falar. Isso é tornar sublime o coração. Porque o coração não erra, que ele está ligado diretamente ao sentimento maior que é daquilo que nós somos. Nós somos luz. Jesus já disse isso. Vós sois o sal da terra e nós chegaremos a ser luz. Então ele como mestre da luz, não condenou os que vagavam nas trevas. Como soberano da eternidade, ele nos trouxe 2 coisas fantásticas. A primeira, depois da ressurreição, entre as últimas falas ele disse: estarei com vocês até o final dos tempos. Se eu só parar para pensar nisso, nada mais vai ser problema para mim, porque a gente esquece. Estarei convosco até o final dos tempos. Então ele está conosco sempre. Se nós temos Jesus conosco, não precisamos de mais nada, de temer nada. Se a gente consertar o que está errado por dentro, tudo que tiver por fora vai ser consertado normalmente, naturalmente. E uma outra colocação dele: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E como é difícil para a gente ser manso e humilde. Como é difícil. Parece fácil na palavra, mas é algo bastante complicado. Porque de repente, em lugar de agir, eu reajo. Aquela história de dar outra face mostraria mansidão, mas dar outra face não quer dizer alguém que esbofeteou, me bate do outro lado. Não, mostrar o outro lado para a pessoa. Mostrar o que Jesus quis dizer. Então, aprender comigo é uma grande lição. Nós estamos aí para aprender com Ele mesmo. Ele disse assim: quando a gente se coloca no pensamento de que Jesus vai estar conosco até o fim dos tempos, significa que Ele não abandona ninguém. Então não abandona os que se desesperam nos precipícios da morte. Antes, ampara-os.
Esta outra fala de Emmanuel, ele é apaixonado pela humanidade, porque na maioria das horas do nosso dia, nós estamos humanos, mas não praticamos a humanidade. Jesus é apaixonado pela humanidade. Seu amor está aí para todos os que quiserem. A grande lição daquela mulher que viveu a época de Jesus, que tinha um casamento perfeito, que tinha filhos que pode se considerar perfeitos dentro da situação, e que de repente começou a apresentar um problema de sangramento que não tinha solução, procuraram os medicamentos. Alô? Tá normal? O marido procurou os médicos da época, tentando resolver o problema de suas hemorroidas que sangravam. Parece uma bobagem isso, mas naquele tempo a mulher só era permitido sangrar num período especial. Fora daquele período, era considerada impura e ninguém podia nem tocá-la. Esta mulher tinha um problema grave de sangramento. Os sacerdotes chegaram a ela, as autoridades, e ao marido, e disseram o seguinte: ou a expulsa de casa, ou a gente vai aplicar a lei ao marido e aos filhos, que era o apedrejamento. Essa mulher saiu de casa, foi para uma cidade. Quando foi descoberta, ela mudou de cidade. Foi descoberta de novo, mudou de cidade. Até que um dia ela chegou a uma cidade onde Jesus estava. E ela pensou apenas o seguinte, porque ela não podia aparecer à frente de ninguém: se eu tocar-lhes as vestes, tenho certeza que serei curado. E isso aconteceu. Senti, quem me tocou? O Pedro disse para ele que tocou, que esse monte de gente, quem te tocou? Senti desprender de mim uma virtude. E ela se apresentou a ele e ele disse: a tua fé te curou. Significa que a gente não precisa de ninguém para ser curado. Mas isso não impede de que, se eu não consigo fazer esse trabalho sozinho, eu venha procurar socorro. A água pode ser fluidificada por nós mesmos. Ah, mas eu não acho que eu sou capaz disso. Então venha à casa espírita e tome água fluidificada. Não há problema nenhum. Até o dia que a gente conseguir fazer isso sozinho. Eu não consigo me curar sozinho. Então venha à casa onde há pessoa que faz a cura. Inclusive aqui me parece que teve o Paulo Neto, se não me engano, de novo, né? Ele vem de vez em quando a Peiragoso. Eu estava em Campo Grande e eu sei que ele ia passar por lá, né? Ele faz um trabalho excelente de cura. Então, se eu não consigo fazer sozinho, eu procuro ajuda. E às vezes o problema não é uma moléstia espiritual. Uma pessoa chegou ao Chico Xavier uma vez e disse assim: Chico, eu estou com AIDS. Ele falou: meu filho, você está com AIDS? Eu estou em angina, eu tenho, sabe, tinha um monte de problema. Não, mas eu vou morrer, Chico. Todos vamos morrer. Então, às vezes a pessoa não consegue, e o Chico já morreu e esse camarada continua trabalhando até hoje. Ele é um psicólogo e ele atende as pessoas, faz palestras. Então ele fez o quê? O mesmo que aquela mulher fez, ela procurou o amor de Cristo. O amor dele estava lá para quem quisesse. Quando ele disse: quem me tocou? A resposta poderia ser: quem te tocou, tocou o amor. Quem tocou o amor se impregnou de amor, se encharcou de amor, e por isso foi curado. Então o amor dele estava e está todo instante que a gente quiser, basta que a gente realmente queira. É evidente que a proposta da bondade de Deus
é que a gente se proponha a auxiliar, ou seja, se proponha a servir ao próximo, como é aquilo que Jesus apregoou sempre. Trouxe mais uma imagem para falar da humildade, que foi o momento em que Jesus caminhou e foi passar por Samaria. A época de Jesus, os samaritanos eram considerados seres de segunda categoria. Um judeu como ele não falava com o samaritano. Vocês conhecem a passagem. Ele pediu água à mulher samaritana. Ela olhou para ele e falou: mas quem és tu que pedes água a uma samaritana? Ele disse ainda para ela que ele estava pedindo água para ela naquele momento, mas daquela água que ele bebe naquele instante sacia a sede naquele momento. Mas se ela soubesse quem ele era, ele estava trazendo a água da vida, daquela que a gente bebe e nunca mais tem sede, aquela que preenche o sentimento de vazio que muitas vezes nós temos no nosso interior. Você trabalha por alguma coisa, mas não ficou satisfeito com o ponto de chegada. Por quê? Porque falta o amor divino, aquele que é pregado pelo Cristo. É evidente que a lição dele sempre vem acompanhada de uma outra etapa, que é a parte que Emmanuel disse. A gente precisa auxiliar, mas não criticar e nem ferir. Como ele não disse para a mulher samaritana e nem para a mulher que sangrava: você sabe por que você está desse jeito? Ele não disse isso. Simplesmente ele disse: a tua fé te curou. Vá e apresenta-te aos sacerdotes para que você volte a ter uma vida normal. Então nós, como servidores, que nos propomos como servidores do Evangelho, temos que fazer como lavradores: trabalhar a semente da perfeição, porque esse é o nosso caminho. E onde nós vamos conseguir trabalhar a perfeição? Na nossa vivência diária, no contato com o marido difícil, com a esposa complicada, com o filho problema, com o chefe chato, com o servidor complicado, com o amigo que nem sempre parece amigo, com as pessoas do nosso contato, que de repente são espelhos para mostrar o que é que eu preciso trabalhar em mim. Porque o outro é sempre um espelho. Aquilo que eu não gosto do outro é mais ou menos alguma coisa assim. Quando eu era criança eu ouvia, eu ouvia dizer assim: bateu o eu, leva que é teu. Ou seja, eu vejo alguma coisa em alguém que eu não gosto, é bom eu trabalhar porque aquilo está em mim. O outro é sempre o meu espelho. Então, para que o dever seja bem cumprido e nos consolide as tarefas, é necessário que a humildade, por perfume dos céus, nos inspire todos os passos na terra. Eu coloquei Joana de Ângeles, porque a gente usou também um pouco da visão psicológica que ela dá na interpretação das palavras de Emmanuel. E Francisco Xavier, São Francisco de Assis, por quê? Porque ele foi João que Cristo mandou de novo, para que a igreja tomasse o caminho correto que ela estava desvirtuando. E observe que de repente a gente tem um outro Francisco aí, para tentar colocar os cristãos daquela religião. E de repente nós também fomos aqueles católicos lá atrás que ajudamos a desvirtuar o catolicismo. Então vem um outro Francisco que sobe uma escada de avião carregando a mala dele. De repente eu viro alguma autoridade, alguma coisa, eu quero até que me carregue. E esse Papa, que agora está no Brasil, aparece numa imagem carregando uma maleta. Ninguém foi carregar ele, porque ele está dando o exemplo daquele mesmo ser que é o exemplo de humildade, que foi
o São Francisco de Assis. Nós tivemos bem próximo de nós há pouco tempo um grande ser que nos serviu de exemplo. E eu vou contar algumas passagens, algumas histórias que representam a humildade deste grande homem que também foi mandado por Cristo para ser exemplo para a gente. Um presidente de uma determinada casa espírita, e esse presidente trabalhava muito, desencarnou. Os companheiros da casa visitaram o Chico uma vez, não tiveram notícia. Outra visita, não tiveram notícia. Terceira visita, não tiveram notícia. Aí um deles, Chico, nós estamos querendo saber notícia do nosso presidente. Ele era muito humilde, ele era tão humilde, por que a gente não consegue notícia dele? E o Chico, com aquele jeito mineiro dele, pois é, por isso. Ele tinha muito orgulho da sua humildade. Então, por isso, ele estava um pouco perdido, diferente do que ele pensava, do que os outros pensavam que poderia acontecer. Uma outra passagem com o Chico, já bem no final da vida dele, acompanhado de pessoas, ele voltou à casa espírita, quase que carregado, mas ia passando pessoa por pessoa, beijando a mão das pessoas. E alguém que estava com ele disse: Chico, por que tu beijas as mãos dessas pessoas? Beijo-lhes as mãos, porque não posso me abaixar para beijar-lhes os pés. Então, mais uma lição de humildade deste homem que esteve aí para servir também de exemplo para a gente. Essa outra foi contada pelo Divaldo Pereira Franco. Divaldo disse que um dia estava caminhando com o Chico e sentindo um perfume. Ele olhou para todo lado, não viu nada que pudesse exalar aquele perfume. De repente ele percebeu que o perfume exalava do Chico. Mas não é um perfume, por exemplo, como a gente passa. Era um perfume que exalava de todo ser, que era o Chico. A humildade dele era tamanha de que realmente, nas palavras de Emmanuel, a humildade é o perfume da vida. Chico começou inicialmente a receber mensagens e entregar as mensagens. Então ele era um carteiro. Daqui a pouco ele começou a incorporar as mensagens, os livros. Se confundiu com as mensagens. Se confundiu, quer dizer, assumiu a mensagem na totalidade. Então, de carteiro, ele se tornou a mensagem propriamente dita. E ele é para a gente um bilhete de Jesus para mostrar que a gente pode chegar onde ele chegou. Ninguém está dizendo que ele é santo, nem que ele é um anjo, mas ele é um grande espírito e a gente pode chegar lá. Recorda que a humildade é o perfume eterno da vida. É a virtude que permeia os corações do homem de bem. Então a gente se propõe a ser homem de bem. Essa proposta é nossa, tenho certeza, de todos. Então vamos cultivar essa virtude, porque ela passa pelo coração do homem de bem. Jesus é o amor de braços abertos, convidando-nos a entender, a servir, a perdoar e ajudar, hoje e sempre. Por quê? Porque Ele é o pão da vida que alimenta. Ele é a rosa de Sarão que perfuma. É o lírio do campo que embeleza. São imagens. A rosa de Sarão é uma flor que existia na época de Jesus. Então ele é uma rosa que perfuma, é um lírio que embeleza. A proposta de Emmanuel,
que passa a ser nossa, apaixone-se pela sua proposta de vida. Acredite, a sua vida vai mudar. Eu posso dizer a vocês que um dos motivos de eu colocar assim que me sinto grato de estar falando sobre isso, porque eu preciso, como todos, ouvir bastante essas coisas para que ela incorpore e que a vida da gente realmente mude a partir do momento em que eu pensar como Cristo, olhar o outro como Cristo olhava, viver como Cristo viveu, sentir como Cristo sentiu. E esse nosso Cristo, pelas palavras de Emmanuel, quer que nos apaixonemos pela sua presença, que Ele está aqui conosco. Quando lhe faltar a calma nos momentos de maior aflição, e você se sentir incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoque. Ou seja, em qualquer instante da vida, você está em dificuldade? Chama por Cristo. Pode ser que Ele não venha em pessoa, mas alguém vem. Alguém há de vir em socorro, né? Com toda a certeza. Tem uma passagem de Irmã Dulce, que criou na Bahia uma casa, um hospital de assistência. Num período de Natal, ela não tinha dinheiro para pagar o 13º, os pagamentos do pessoal. E ela pediu a Jesus. Depois ela falou, não, vou pedir à mãe de Jesus, que nenhuma mãe deixa o filho em dificuldade. Daqui a pouquinho o telefone toca. Isso é uma passagem real contada pelo Divaldo Pereira Franco. O telefone toca, era Roberto Carlos, o cantor. Conversando com ela, algum problema, irmã? Um problema de sempre. É dinheiro, irmã? Eu não tenho dinheiro para pagar o pessoal amanhã. De quanto você precisa? De tanto. Então amanhã vai estar na conta. Então, está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda? É claro que a gente propõe que essa ajuda seja no sentido espiritual, para que eu me conserte por dentro. Mas ela pode ser no sentido material também. Porque de repente, quando eu resolvo um problema material, eu fico melhor apto a trabalhar o meu problema espiritual. Porque nós estamos aqui na matéria e a influência é muito grande. De repente, um problema material me atrapalha muito o meu problema espiritual, do ponto de vista que eu estou olhando. E aí, às vezes, eu preciso começar desse lado para chegar no outro. Embora a proposta seja sempre começar do espiritual para trabalhar o material. Jesus é o Evangelho, é a Boa Nova, é o livro da vida. Encontraremos em suas páginas o suave convite de Jesus, para que o busquemos todas as vezes que sentimos necessidade de sua ajuda. Quando o ânimo para suportar as vicissitudes da vida se extinguir, você estiver prestes a desfalecer, chame-o. Veja que o Emmanuel não era um professor, mas ele parecia ser, porque ele é repetitivo. E a gente sabe que aprende por repetição. Então chame por Jesus. Deixe o orgulho de lado e chame por Jesus. Qualquer momento de sua vida. Essa imagem é fantástica, que mostra a luz dele em todas as direções e sentidos para quem quiser. E essa luz nos dá força, capaz de remover todas as pedras que eu tenho no caminho e superar as adversidades do mundo. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Eu sempre vi que Jesus falava assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nesse livro do Sebastião Camargo, eu tive uma visão diferente, que acho que um pouquinho mais coerente. Nós somos o sal da terra. Ou seja, sem a gente a terra não tem significado nenhum. Mas nós seremos a luz do mundo. No momento em que assumirmos Jesus integralmente. Uma pessoa só é uma pessoa na presença de outras.
pessoas. O que quer dizer isso? Não adianta eu me isolar, estudar e rezar, eu tenho que estar no meio do povo, dos meus amigos, das pessoas, para que eu me torne realmente uma pessoa, para que eu veja a dificuldade e aprenda a superar. Só vai estar se debatendo nas trevas aquele que dele se afasta, aquele que não quer chegar a Jesus. De qualquer maneira, todos chegaremos, querendo ou não. Jesus é o amigo que ouve e conforta. Ele é o caminho que leva à felicidade. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele simplesmente é. Ele não se faz de ser. Ele é. Ele é a luz que ilumina. Apaixone-se por suas ideias. E a mensagem final de Emmanuel: que teus pensamentos, os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome, aquele amor que não se explica, só se sente, só se sente. O que eu planejava fazer e trazer a vocês está aí. Eu espero que tenha trazido a mensagem de maneira adequada. Volto a agradecer pela oportunidade e posso dizer assim, como eu ouvi uma vez, ou li uma vez, de um santo, que perguntaram para ele, perguntaram errado, mas tudo bem, perguntaram quem era Deus. Ele disse assim: se você me perguntar quem é Deus, eu não sei. Mas se você não me perguntar, eu sei. O que ele quis dizer? E é o coração, é o sentimento. E é isso que eu quero dizer a vocês. Eu não saberia dizer com palavras a emoção que eu sinto de ter trabalhado com vocês. Mas eu sinto um prazer imenso de ter estado aqui com vocês. E levo uma energia bastante positiva que está em todas as casas de oração. Especialmente aqui, porque a gente, eu vou falar para vocês como a gente se sente aqui. Não é porque eu estou no mais alto, não. Mas a gente se sente como que flutuando. Por quê? Há um sentimento bom emanando de todos que chega até a gente. Tenho certeza absoluta que no próximo momento que eu for fazer esse trabalho, ele já vai ser diferente. Como quem se banha no rio hoje, amanhã ele pode voltar ao mesmo rio. Mas ele já não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Eu saio daqui bastante feliz, dizendo a vocês que eu já não sou o mesmo que chegou. Sou muito mais feliz. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção.